Em uma noite no vilarejo de Olho da Água, um homem solitário chamado Samuel habitava uma antiga casa decrépita que já fora lar de sua família por gerações. Samuel era um homem cético, dono de uma mente racional e científica. Contudo, havia uma obsessão que o consumia dia e noite, a busca incansável por provas concretas da existência de fantasmas, mas não qualquer prova, ele desejava evidências macabras e perturbadoras. Toda noite, ele se trancava em seu estudo, onde pilhas de livros empoeirados sobre o sobrenatural e ocultismo se acumulavam. Ele lia avidamente sobre fenômenos paranormais, sobre relatos de aparições fantasmagóricas e sobre casas assombradas. Mas, por mais que estudasse, experimentasse e procurasse, nunca encontrava evidências palpáveis que confirmassem sua crença nos espectros do além. Certo dia, Samuel teve uma ideia audaciosa. Ele decidiu realizar uma vigília noturna na parte mais antiga de sua casa, onde boatos sobre murmúrios e passos sombrios eram frequentemente ouvidos. Ele preparou uma câmera de vídeo, um gravador de áudio e uma lanterna, pronto para capturar qualquer sinal do além. À medida que a noite caía e as sombras se adensavam, Samuel sentou-se em sua poltrona empoeirada, com o coração batendo ansiosamente. Ele ligou a câmera, iniciou a gravação de áudio e começou a fazer perguntas ao vazio. Se houver alguém aqui, dê um sinal. Faça algum barulho, mostre-se de alguma forma. O tempo passou, e nada aconteceu. Samuel começou a se sentir ridículo, como se estivesse conversando com as paredes vazias. Mas então, um arrepio percorreu sua espinha quando ele ouviu um sussurro fraco, um murmúrio indistinto. Quem está aí? Ele perguntou com a voz trêmula. O sussurro ficou mais alto, tornando-se quase audível. Parecia um coro de vozes sussurrantes, sibilando palavras incompreensíveis. A lanterna de Samuel começou a oscilar, e as sombras dançaram nas paredes. Ele se sentiu cercado por uma presença invisível, uma energia que ele não conseguia explicar. Então, na escuridão, algo se materializou diante dele. Eram figuras pálidas e translúcidas, com rostos distorcidos e olhos vazios, pairando no ar. Fantasmas, sem dúvida. Eles o olharam, não com hostilidade, mas com curiosidade. À medida que os fantasmas se aproximavam, Samuel percebeu que suas mãos e roupas estavam manchadas de sangue, e eles emanavam um odor nauseante de decomposição. Horrorizado, ele viu que os fantasmas eram mutilados, com membros faltando e ferimentos terríveis em seus corpos esqueléticos. À medida que os fantasmas se aproximavam, Samuel percebeu que suas mãos e roupas estavam manchadas de sangue, e eles emanavam um odor nauseante de decomposição. Horrorizado, ele viu que os fantasmas eram mutilados, com membros faltando e ferimentos terríveis em seus corpos esqueléticos. Um arrepio de pavor percorreu seu corpo quando finalmente se deu conta da terrível verdade: ele também era um fantasma. Sua própria imagem refletida na superfície quebrada de um espelho antigo, onde seu corpo apodrecido e dilacerado permanecia sentado na mesma poltrona em que estava há tanto tempo. A revelação era avassaladora. Samuel tentou gritar, mas não conseguiu produzir som algum. Ele estava preso na mesma existência sombria que assombrava a casa. Os fantasmas mutilados não eram estranhos, eram ele mesmo, ou o que restava dele após sua busca insana por provas do sobrenatural. Os outros fantasmas não o olharam com curiosidade agora, mas sim com uma expressão de angústia e tristeza. Pareciam lamentar sua própria condição terrível e a dele. Os murmúrios sussurrantes que antes pareciam contar uma história macabra agora ecoavam como um lamento eterno. Samuel tentou desesperadamente escapar da poltrona, mas era como se estivesse preso a ela por correntes invisíveis. Ele viu os fantasmas desaparecerem lentamente na escuridão, deixando-o sozinho naquele quarto maldito. Seu mundo havia se transformado em um pesadelo de horror inimaginável. Se gostou da história, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever,
para que possamos continuar a criar pesadelos que se tornam realidade.